Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. É inegável que boa parte dos cristãos são conservadores. Eu sou cristão e me posiciono como conservador. A maioria dos brasileiros são cristãos e a maioria dos brasileiros também são conservadores. Só que infelizmente essa maioria não tem ideia do que isso significa. O ponto é que existem vários motivos que explicam essa conexão entre ser cristão e ser conservador. Mas hoje eu quero fazer uma reflexão justamente sobre o principal motivo que, na minha opinião, impede que um cristão de verdade se posicione à esquerda politicamente. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, como você já deve saber, desde setembro do ano passado, o canal está desmonetizado. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. luiscamargopix, tudo junto, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. No mais, deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. No meu livro, Breve Manual do Cristão Conservador, a leitura começa com a seguinte citação: nem todo conservador é cristão, mas todo cristão deveria ser um conservador. Bom, no meu caso, um dos principais fatores que me fizeram ser um defensor do conservadorismo no engajamento político é a premissa conservadora que atribui um papel central ao indivíduo e não ao Estado. Já quem se posiciona à esquerda, sejam os progressistas, os socialistas, os fascistas ou qualquer um que se identifique com vertentes revolucionárias, por sua vez, defendem o coletivismo. O indivíduo não tem valor em si e por si mesmo. No conservadorismo, a sociedade não é dotada de nenhuma função específica. Ela nada mais é do que uma associação amistosa entre indivíduos livres, onde esses indivíduos buscam seus objetivos particulares, familiares e os objetivos comuns que nascem através de acordos coletivos voluntários. E nesse caso, o papel do Estado é justamente fomentar um ambiente propício à liberdade individual, um ambiente que facilite a concreção desses objetivos que foram estabelecidos livremente por cada um, ou por acordos mútuos. E isso faz um apelo direto a algumas instâncias como educação, saúde, meio ambiente, economia e ao sistema de justiça e de segurança. Esses dois últimos, no caso, com a funcionalidade específica de estabelecer a ordem, impedindo que as ações e o acesso à liberdade de um não interfira no bem-estar e nem no acesso à liberdade de outro. No conservadorismo, o Estado jamais terá uma concepção de sociedade ideal ou uma perspectiva de como o mundo deveria ser. Ele apenas deve atender e servir os indivíduos. E dentro dessa dinâmica, a família, a propriedade privada e as tradições culturais, morais e religiosas da nossa civilização ocidental serão sempre salvaguardadas por esse mesmo Estado, pois nasceram do povo, são justamente frutos dessas relações livres entre os indivíduos no decorrer da história. Já para a esquerda, a sociedade tem uma função específica e ela só cumpre sua incumbência de sociedade se o conjunto de indivíduos que a forma estiver contribuindo para a construção de um projeto de mundo supostamente melhor. Projeto esse que foi pré-concebido nas cabeças daqueles que se arrogam detentores de uma privilegiada visão de como o mundo deveria ser. E por isso, cabe ao Estado a atribuição de reorganizar a sociedade para atender esse propósito. Nessa perspectiva, é o governo que assume um papel central, e não mais o indivíduo. E esse governo deve se utilizar de instâncias como educação, saúde pública, meio ambiente, economia,
sistema de segurança, de justiça e principalmente da própria sociedade. Tudo como meios para esse determinado fim. O projeto de um suposto mundo melhor passa a ser a causa última, passa a ser mais sagrado que os indivíduos e suas respectivas liberdades. E dentro dessa dinâmica, a família, a propriedade privada, as tradições culturais, morais e religiosas da nossa civilização ocidental são apenas barreiras que impedem a concreção desse mundo ideal e, por isso, devem ser desmanteladas. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Então temos aí muito claro a defesa de duas cosmovisões diferentes. A conservadora, que por não acreditar em um mundo idealizado, mas sim na realidade tal como ela é, coloca o indivíduo como o centro de todas as coisas, e a outra, a progressista ou revolucionária, que cria a ideia de um mundo melhor para todos e, por isso, transforma a sociedade em um meio para se chegar nesse fim. E dentro dessa ótica, o ser humano só possui valor se estiver contribuindo para esse propósito. É por isso que o socialismo ou qualquer sistema político revolucionário, como o fascismo ou o nazismo, promovem em sentido macro a instrumentalização da vida humana. E para compreendermos essa lógica perigosa da instrumentalização do ser humano, lógica essa que foi responsável pelas maiores atrocidades contra a vida humana no decorrer da história, temos que primeiro entender a diferença entre teoria e praxis. Inclusive, quem definiu isso de forma brilhante foi o Olavo de Carvalho no livro Jardim das Aflições. Mas enfim, a concepção grega para a teoria é o ato de contemplar determinado objeto para assim capturar sua verdadeira essência. Já a praxis é o oposto da contemplação. Ela é uma ação aplicada que vai limitar determinado objeto em sua dimensão prática específica. Por exemplo, se eu investigo uma árvore para assim tentar captar seu arquétipo através da contemplação, eu vou tomar consciência do que a árvore é, de tudo que ela poderia ser, do que ela poderia significar para mim, para outros e até em outros planos de realidade. Na praxis, tudo é matéria-prima de transformação. O objeto sobre o qual incide a praxis se reduz sempre a um meio ou um instrumento. Ele nunca será uma finalidade em si mesmo. Para Karl Marx, toda a realidade é um objeto da praxis, inclusive as pessoas que estão inseridas nessa realidade. A filosofia de Marx nunca foi teórica, mas sempre de praxis. Tudo passa a ser instrumento para se chegar a determinado objetivo. Então toda essa realidade que concebemos deve ser transformada em um meio ou um instrumento para se chegar naquilo que ele julgava ser o ideal, no caso, o comunismo. O valor de um instrumento está naquilo que ele pode proporcionar para determinado objetivo, nunca no que ele é em si. Uma faca que perdeu o seu corte ou uma geladeira que não gela são meios que não atendem suas finalidades, são instrumentos totalmente descartáveis. Como dizia Miguel de Unamuno, o bonde é útil porque serve para me levar à casa da minha amada. Mas e esta? Para que me serve? Posso rebaixá-la a um meio ou um instrumento do meu prazer, mas neste caso já não tenho mais amor por ela, e sim pelo prazer que ela pode me proporcionar. Bom, isso nos mostra que o objeto amado, se o é de verdade, não é meio, mas é sempre um fim. Não desejamos utilizá-lo para outra coisa a não ser desfrutar de sua presença como um fim em si mesmo. Quando Cristo manda amarmos uns aos outros, ele está colocando o ser humano como um fim em si mesmo. Inclusive, quando a Bíblia condena a promiscuidade sexual, não é porque o prazer é um pecado ou porque não é algo bom para o homem, mas é para preservar o homem em toda a sua plenitude de ser. É para não reduzirmos o próximo apenas ao que ele pode nos oferecer em termos de prazer sexual. Para nós cristãos, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Jesus morreu para salvar a humanidade, mas morreria para salvar um único indivíduo apenas.
Jesus nunca quis aviltar o livre-arbítrio humano. Ele nunca quis que fosse criado um sistema em que as pessoas privadas de suas escolhas fossem obrigadas a ajudar o próximo por uma imputação externa. Ele ensinou que aquele que tem deveria ajudar aquele que não tem através de uma livre conscientização individual, através do amor, e não através de uma imposição do Estado. Não, Jesus não era comunista. A caridade no contexto cristão visa atender às necessidades das pessoas pelo que elas são em si. Se eu ajudo um indivíduo visando qualquer outra coisa que não seja esse próprio indivíduo, eu na verdade estou usando esse indivíduo como um meio para outras finalidades, mesmo que o indivíduo em questão tenha sido atendido em suas necessidades. Eu roubei dele sua prerrogativa de ser humano e o transformei em um instrumento. É por isso que toda a lógica da fé cristã se resume no conceito da graça. A graça é um favor imerecido. Deus nos abençoa e nos salva não porque cumprimos determinados critérios para com Ele, não porque possuímos méritos, mas apenas porque Deus nos ama pelo que somos em si mesmos, independente do que podemos fazer. O cristão que faz algum tipo de trabalho voluntário, que sai por aí sozinho ou em grupo para atender às necessidades de pessoas que estão em estado de miséria, esperando assim uma elevação espiritual, um favor da parte de Deus, ou simplesmente para se sentir uma pessoa melhor por conta disso, este cristão está transformando o ser humano que ele está atendendo em um instrumento para seus próprios interesses. O que significa que ele não entendeu patavinas do amor ensinado por Cristo. Bom, e para finalizar, muito antes de ser de direita ou de ser um conservador, eu sou um cristão. Por isso vou sempre repelir qualquer tipo de sistema político onde a finalidade não seja o indivíduo em si, mas sim um projeto que prometa um mundo melhor, um projeto que prometa uma sociedade mais justa e igualitária. Pois nessa perspectiva é inevitável que o ser humano seja transformado em um instrumento, em um mero meio para se alcançar tal finalidade. Nem todo conservador é cristão, mas na minha opinião, todo cristão deveria sim ser um conservador. Pessoal, para se aprofundar mais nesse assunto, eu quero recomendar 2 livros que considero essenciais e que vou deixar até esta sexta-feira, dia 21 de julho, com desconto especial na minha biblioteca. O primeiro é meu livro, Breve Manual do Cristão Conservador. Como eu costumo falar, o conservadorismo não é uma ideologia, mas sim um firme posicionamento diante das demandas políticas, sociais e culturais que o mundo nos apresenta. Neste livro eu reuni de forma simples e didática tudo que define a cosmovisão e o posicionamento de um verdadeiro cristão conservador. E até o fim dessa semana, de R$ 64,00, você vai pagar apenas R$ 34,00. E o segundo é o Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, que eu citei no vídeo e que, na minha opinião, é o melhor livro do professor. De R$ 104,00, você vai pagar apenas R$ 55,00. Então, terminando o vídeo, acesse bibliotecadoluiz.com.br. E se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. Não tem BR. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância e se inscreva no meu canal no Rumble. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!